Bom dia com Jesus. Natal, 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 Natal. Nós não devemos cair naquele extremo, um extremo assim, que blasfema, chega até a ser uma murmuração, mas como conscientizados que somos, né? O irmão Brennan falava, admitia, dava presentes para as crianças, balinha, coisa e tal, mas o povo sabia da farsa do Natal, o povo conhecia, sabia. O povo dele conhecia. Inclusive, essa uma dessas últimas mensagens aí, ele deixou bem claro que isso é comércio, a Páscoa é comércio, envolvendo, explorando o sentimento religioso, e o comércio é que toma parte disso aí. Agora, não entrar no espírito do Natal é que é o segredo, não é? Como eles próprios dizem, é o espírito da Copa do Mundo, espírito olímpico, espírito do Natal, espírito da Páscoa, espírito da... Eles agora têm um negócio especial de litoral, eles falam mesmo, entrar no espírito daquilo. E assim tem que entrar no espírito, disso no espírito daquilo, aquilo outro. Agora, às vezes, passar por tudo isso, conviver entre famílias que dão ênfase a esse tipo de coisa, pais, irmãos, sem entrar no espírito, é que é o segredo, né? Sem entrar no espírito daquilo, é que está é o que é o mais difícil. Nós vamos pensar, mas parece que é em separação. Não sei, vamos ver. Eu não gosto muito de dar tema no início da mensagem, porque às vezes eu dou um tema e a coisa sai completamente diferente. Vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 7, somente a partir do verso 18, ainda que a gente tenha que voltar e ler mais, não é? Eu acho que todas as crianças deveriam estar aqui hoje. Todas as mães, todos os pais, não é? Com seus filhos. Porque eles absorvem a coisa de lá e, às vezes, em função daquilo, tem que dormir. Ficar em casa dormindo e perdendo o essencial que, sem dúvida alguma, isso vai marcando a criança. Vai criando princípio, não é? E é justamente uma ocasião que deveria haver bastante critério em dizer, bom, se fomos até ali com isso, mas amanhã cedo vocês sabem que vocês terão que estar na igreja, logo nas primeiras horas, em consideração à ressurreição, em honra à ressurreição de Jesus Cristo. Não é bem do seu nascimento, porque nós não comemoramos mais menino Jesus, Jesus morto. Tudo isso é catolicismo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nós te pedimos, ó Jesus amado, perdão dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor a vivificação desta palavra, do estudo da palavra, que é o que mais nós necessitamos, que é o mais importante, que é o fundamental, essencial, que é a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Para mim, o resto da Bíblia, das cartas de São Paulo, o resto de tudo isso não anula o capítulo 7 de Romanos. E até entendo, por último, que não se trata de uma fase de São Paulo, do apóstolo Paulo, e que logo no capítulo 8, em Gálatas 2, etc., ele já teria passado para outra fase e teria vencido isso que ele clamou, queixou, mostrou no capítulo 7 da carta aos Romanos. Para mim, chegou lá no fim, dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido o sacrifício, o tempo da minha partida se aproxima, pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé, desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Para mim, ele chegou lá com essa lei ainda, de Romanos 7. Isso observando as coisas, mesmo, é claro, a mensagem do profeta, quando ele disse que a igreja tem que lutar com isso até o último momento, enquanto ela estiver aqui nessa dimensão. E ele próprio, Paulo, disse que não era para estranharmos essa ardente expectação que viria sobre a igreja. Ontem eu tive uma boa parte da manhã com um pastor amado aí no escritório. Eu disse para ele: olha, irmão, a sua igreja é a igreja de Éfeso. A igreja da tal capital lá da Galácia. A outra é de Tessalônica. A outra é de Filipos e assim por diante. Essa minha aqui é de Corinto. A nossa aqui de Goiânia é a igreja de Corinto. Goiânia é Corinto. Ele riu. Como que dizendo, as suas igrejas não têm problemas. A única que tem problema é a de Goiânia. As suas igrejas estão em ordem, vai tudo muito bem, suas esposas, seus filhos, seus ministérios, sacerdócio, está tudo bem. O problema é só Goiânia, é Joaquim Gonçalves. Esse é o problema do Brasil. Eu disse isso numa comissãozinha, quando um irmão de outro estado, uma comissão de outro estado, apertava o seu pastor aqui na minha presença, por convite do próprio pastor, e eu via que tinha um deles alterado, desrespeitando o pastor, falando
verdades para o pastor, eu disse, olha, mostrei para ele, irmão, o irmão Branham disse, se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que está no homem. E mostrei para ele que Deus respeitou o ofício que estava em Moisés, o próprio Deus. Então, por fim, ele caiu em si, pediu perdão. Mas no fim da questão, eu falei, olha, irmão, eles riram. Falei, o problema todo que envolve toda essa nação só tem um nome, Joaquim Gonçalves. Esse é o problema. Não existe mais problemas. Acredito até que se tirar Joaquim Gonçalves de cena, acaba todo o problema. Resolve todo o problema, ninguém mais vai ter problema. A igreja estará pronta para ir no rapto. Mas não assim como um rechaço, é claro, mas até mesmo como um reconhecimento. E eles não concordam com isso, eles só riem e sabem perfeitamente que não é isso, né? Não é verdadeiramente isso. O problema hoje é mundial, é no mundo todo, a coisa começando por Jeffersonville para o mundo todo. Eu acredito, quero conversar assim, eu acredito que Paulo não teve as fases que viessem anular o Romanos capítulo 7. Isso é vinculado com o que o profeta diz. Porque, afinal, nós não vamos ter que citar parágrafos de cor, referência e tudo. A igreja já entende quando é dito uma verdade. Até mesmo o falso, quando o diabo fala uma verdade, se ele falou uma verdade, aquela verdade está na mensagem. Ela é da mensagem. Não é certo? Então, o profeta diz assim, que a igreja tem que lutar, em outras palavras, com essa natureza até o fim. Aí vem a história do cão preto com o cão branco, né? Só que o cão branco nunca vence. Sempre é o preto que está vencendo. Por quê? Porque ele é mais forte, é mais valente, é mais disposto. Vocês já conhecem a história do cão preto e do cão branco, né? Muito bem. Vamos ver aqui na mensagem Possuindo Todas as Coisas, parágrafo 46 e 47. 46 e 47. Antes, porém, nós vamos ter que ver uma coisa, que Deus não pôde definitivamente tratar com Abraão sem separação. Agora, a separação de Abraão não significou, em princípio, ou a princípio, não significou que ele tinha que sair dos clubes, dos bailes, da maçonaria, de ser presidente do clube de futebol lá de Ur, né? Ser torcedor fanático de tal time. Essa separação, ela foi legal, uma separação legal de sua parentela. Não tem como mudar esse quadro. Não tem como interpretar diferente.
uma separação de sua parentela. É que eu sempre digo para os casais em litígio por causa de família, por causa da sogra, por causa do sogro e vice-versa, de lá de cá, digo, olha, a moça, a mulher deve tomar posição em relação à sua família, sua própria família. E o homem, o moço, deve tomar posição em relação à sua família. Para que assim, então, os dois possam caminhar de mãos dadas, sendo um só, sem interferência, que venha prejudicar na educação dos filhos, no princípio que vocês querem dar para aqueles filhos. A atmosfera que vocês querem ter no lar não pode ser definitivamente violada, impedida por familiares. Mas isto quer dizer, se os dois concordarem, você toma conta dos seus, eu tomo conta do meu. Por quê? Não, é ela, é minha nora que está separando, é meu genro, é ele que não deixa, é ele que não quer. Não, sou eu. Isso é uma posição que eu tomei. Mamãe, papai, a atmosfera do lar no qual eu fui criada, eu conheço. O meu casamento foi uma redenção, foi um êxodo. Por que agora eu vou ter que... Então, sem dúvida alguma, essa primeira chamada de Abraão não tem a ver com outra coisa. Foge de sua parentela. E o irmão Branham confirmou isso dizendo assim, ele disse para fugir, porque ele não disse, você se aparte, coisa e tal, vai lá de vez em quando. Ele disse, fuja de sua parentela. E o irmão Branham disse que o nível da fé de Abraão nunca passaria do nível de fé dos seus parentes. Agora, isso não é uma análise separacionista para causar divisões, mas se dos próprios parentes, aqueles que têm a revelação disso, não sob um legalismo, uma impiedade, uma maldade, uma coisa assim, mas por revelação, discernimento do Espírito, como eu vi a minha mãe chorando muitas vezes no quarto, pedindo a Deus para tirá-la daquela cidade, até que Deus tirou, sem clamar de ninguém. Então, é uma coisa que só poderia acontecer por revelação divina. Se isso é assim em relação a parentes, quanto mais aqueles que não são parentes. Que se dizendo amigos, amigas. Eu quero adiantar isso. Você tem que entender. Se fosse... Eu tenho coragem porque eu já fiz isso. Eu diria assim, olha, irmã, faz favor, vem cá, você não mora em Goiânia, sua filha é criada de uma maneira assim, eu sei, pelo que eu vejo, vocês são criteriosos. As minhas filhas estão com o espírito errados. As minhas filhas não têm conversão e pervertem a outras. Vocês têm pena de suas filhas. Se elas terem companhia com minhas filhas, elas vão ser pervertidas. Porque minhas filhas, por sua vez, estão em companhia de moças que vão para clubes, levam elas para clubes, um regaterismo, um comportamento indecente nas festas, em restaurantes, pintadas quando saem,
roupas sumárias, e é isso que sua filha vai levar daqui. Sua irmã, porque o outro está inocente. A outra está inocente, o outro está inocente e não sabe do que está acontecendo. Oxalá que todos os pais pudessem ter essa envergadura, dizer, olha, o meu filho não é boa companhia para o seu filho. Agora, se o senhor quer deixar, isso aí já é... Agora, eu aviso, porque eu conheço meu filho, eu sei com quem ele anda. Irmão Branham disse, São Paulo disse, e são pessoas de conversações sujas, piadas sujas, imundas, moças com piadas que nem homens contam, maliciosas, pornográficas. O caso é esse. Mas é difícil então, como vai ser? Vamos ver aqui no parágrafo 45. Um dia, possuindo todas as coisas. Um dia Abraão estava passando por um tempo muito difícil, enquanto Ló estava passando muito fácil, porém vagando entre o pecado. Quão fácil é e quão agradável parece ser o pecado. Quão inocente parece ser. Ele parece uma coisinha tão simples, não é? Agora Ló diria isto: conquanto eu creio em Deus, vamos dizer, conquanto eu creio na mensagem. Hoje de manhã nós ouvimos na Rádio Clube, é uma verdade incontestável, ninguém pode dizer que não. Não pense que todo mundo que crê na mensagem tem bom espírito. Tem muita gente de mau espírito que crê na mensagem. Mau espírito. Espírito errado. Eu tenho que examinar o meu espírito. Você tem que examinar o seu espírito. Porque é melhor ter um espírito errado, é melhor ter um espírito certo numa doutrina errada, do que ter um espírito errado numa doutrina certa. Aquelas pessoas de espíritos certos, tementes a Deus, como há muitos nas denominações conservadoras, que não aceitam a mensagem simplesmente por falta de eleição para a noiva, mas elas são salvas. Aquelas pessoas têm comportamentos muito mais cristãos, são muito mais educadas em casa, são muito mais fiéis, são honestas nos seus tratos, nos seus compromissos, pagam o que devem, só comprometem, compram somente de acordo com suas possibilidades, são comedidas, elas não são desordenadas, como Paulo mandou notar o tal aqui na Bíblia Sagrada. Se elas vão ficar para a segunda ressurreição, e são simplesmente salvas, ser salvo não é pouca coisa, não. É muita coisa. É tudo que se pode obter depois de pertencer à noiva de Cristo. Então, essa é uma palestra de autocrítica, ela não é uma palestra suicida. Ela traz convicção. Mas nós sabemos perfeitamente analisar o nosso espírito, medir o nosso espírito. E se cada pessoa fizesse isso, olha, problemas crônicos, unhas encravadas,
seriam solucionados. Mas é assim. A palavra Éfeso quer dizer relaxado. Então vai se relaxando, relaxando, relaxando. Quão inocente parece ser. Agora Ló diria isto: conquanto eu creio em Deus, eu creio na mensagem, porque não posso ir ali em Sodoma. Por quê? O que tem? Por que eu não posso compartilhar dessa sodominha que está aqui? A defesa filha, o amor cego pelo homossexualismo, simplesmente por ser filho, por ser filha, e a casa vira um pedacinho de Sodoma. Vamos observar as programações da televisão, é uma Sodoma dentro de casa. As programações. Então, com quanto que eu creio no irmão Brana, eu creio na mensagem, não creio em ismos, nem na mensagem, está tudo bem. O que tem eu dar uma idazinha ali em Sodoma? O que tem eu compartilhar um pouquinho dessa festinha sodomita? Dessa pizza sodomita, e disso e daquilo, desse aniversário sodomita, desse casamento sodomita. Agora eu estou notando uma coisa, eu não sei por que as últimas noivas têm que entrar sempre com um vestido decotado. Você vai ver uma noiva passar a maior vergonha aqui na hora do casamento. Cuida do seu vestido, hein? Porque não tem quem vai cuidar, não. Porque às vezes quem vai cuidar levanta, mostra tudo aqui, ó, o braço, e não está ligando nada para isso não, para decote, para essas coisas não. Quem tem que ditar, mesmo que seja ganho, o modelo do seu casamento é você. É você. Vocês viram sexta-feira aí? Tudo bom, tudo bem. Simples, bonito, bonito. O que tem isso? Por que não posso ir ali em Sodoma? Tudo estará bem. Eu sou um crente. Porém, ele não estava de todo bem. Não tem importância não. Uma daminha daquela pode entrar de brinquinho para depois outras menininhas aí ficarem doidinhas por causa de um brinquinho também. Isso não importa não, é casamento. Logo quem que está falando isso? Meu Deus, misericórdia. O Senhor tem misericórdia. Porém, ele não estava de todo bem. Não estava. Ele disse: ajuste o seu espírito. Como tem que se ajustar o rifle, você vai ver. Dá tiro ao alvo, gaste bala. E você vai ver onde é que está jogando as balas. Um é para cima, outro é para baixo, outro é para um lado, outro é para o outro. E você tem que gastar muita bala até acertar no centro. Atirador de bala de chumba, igual eu conheço uns aí, muitos, né, alguns, aquele canhão do Bartolomeu Bueno da Silva, é claro que acerta, né, meu irmão? A perdiz e tudo, né? Mas quero ver o da balinha 22, lá no olho do toco, como diz.
Esse aí sim. Bem no coração da vítima. Tudo estará bem. Eu sou um crente, porém ele não estava de tudo bem. Ele não estava. O irmão Branham, no tabernáculo dele, com ele pregando, ele disse: esse tabernáculo precisa de uma matança, começando daqui do púlpito até lá na portaria. Agora, é uma proposta. O empecilho tem que ser tirado. O tropeço vai sair. A pedra tem que sair. De um jeito ou de outro, ela vai ser abolida. Se a pedra da porta do túmulo de Lázaro foi abolida, se a pedra do túmulo de Jesus foi abolida, por quê que outras pedras famosas não serão abolidas? De uma forma ou de outra. Ainda que Deus tenha que matar, tirar de cena, fazer o que ele bem entender, mas o povo precisa ver o Cristo ressurreto. O poder vivificador mostra Cristo ressurreto. Isso quer dizer, ressuscitado. Já passou por Natal, já passou pela cruz, já passou por tudo isso, e vê um Cristo ressuscitado, vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo isso aí é engodo, tudo isso aí é mamadeira com cafeína, é açúcar com cafeína. Sustentado, incentivado pelo comércio, pelo espírito, o espírito, né? O espírito, entre aspas. Agora, quando Deus chamou Abraão, o chamou para que separasse de tudo. E isto é o que nós temos que fazer. Agora a coisa complicou. E isto é o que nós temos que fazer. O que é que temos de fazer? Um ano faz diferença do outro? Um ano faz diferença do outro? Nós tivemos esses 2 últimos anos de moralização do país, entre aspas. Estava fazendo um apanhado desde o início. O homem que chefiou a queda do presidente, corrupto, né? Como se eles não fossem, morreu, desapareceu dramaticamente. O outro testa de ferro foi caçado por corrupção. O outro testa de ferro caiu. O denunciante já morreu também, próprio irmão. O homem foi absolvido. Quer dizer que as caras pintadas erraram. Se foi absolvido. Nós estamos vivendo num mundo dessa forma. Você vê, o Estado nacional mostra o estado espiritual do povo. Os acontecimentos nacionais que às vezes nós temos de acompanhar, principalmente os pastores. Por quê? Porque eles têm a ver com os acontecimentos espirituais. É injustiça. Por quê? O homem não era corrupto? Eu não ponho a mão no fogo. Mas aqueles que foram fazer asepsia estavam com as mãos infectadas. Onde Deus não suporta é aí. É um credor devedor. É um credor incompassivo. Está devendo os fios de cabelo da cabeça e está sendo impiedoso com quem deve.
Essa é que é a injustiça, essa é que é a desgraça. Se pelo menos caísse o temor que caiu no mordomo infiel, haveria graça. Mas todos estão corruptos, todos estão complicados, todos estão enredados, julgando. Não tem temor de julgar. E não acompanham os acontecimentos, os juízos que caem sobre eles depois. Sobre seus filhos, suas filhas, suas mulheres. Não percebem o juízo. Como Ló não percebeu. Ele não estava percebendo e não poderia perceber. O homem que percebe, ele percebe o mínimo, ele não percebe não é o máximo depois que está lá já perdido no deserto. Ele percebe o mínimo. Porém, ele não estava de tudo bem. Quando Deus chamou Abraão, chamou para que se separasse de tudo. E isto é o que nós temos que fazer. Ele, o Ló. Aqui, o Abraão. Agora, Abraão está falando de quem? Está falando da noiva. Está falando dos eleitos. Está falando daqueles que vivem pela fé. E isto é o que nós temos que fazer. Argumentar mais o quê? Discutir o quê? E isto é o que temos que fazer. Separar-se de tudo. Agora, esse de tudo. O que significaria esse de tudo? Ah, mas é meu sangue. É sangue de meu pai. É sangue de minha mãe. Saiu do meu ventre. A coisa está exatamente como estava nos dias de Noé. E qualquer leitor da Bíblia sabe que aquilo que causou o primeiro juízo sobre a terra foi exatamente isso, a mistura. A mistura vinda pelo casamento. A mistura. Veja que o próprio Josué, um tipo do Espírito Santo, foi enganado por pessoas que eram de perto e fingiram, se vestiram de uma maneira maltrapilha, com pães bolorentos, como se tivesse vindo de longe. Eram peregrinos, no entanto, eles seriam os próximos a caírem. Enganaram os anciãos de Israel. E conseguiram a palavra deles. A palavra de Josué, por fim, eles tiveram que ficar lá dentro, a salvo, mesmo como rachadores de lenha, mas ficaram lá. Deus nos chama a uma separação total do pecado. Agora, o que viria a ser pecado? Pecado é matar, roubar e prostituir, fumar, só isso. O resto não. Eu disse aqui para os ministros, olha, vocês estão me confundindo, vocês estão me interpretando errado. Eu disse para um irmão zeloso, se você está interpretando errado, quando eu combato a ordem social do dia, eu não estou dizendo que Deus mudou a moral, não. A moral não muda. Ela é a mesma do Velho Testamento até o Apocalipse. A lei moral. Pelo contrário, Jesus foi magnificá-la. Agora, quando você sai com essa blusa de crochê, ou de renda, não sei o que é, mostrando a coisa de dentro,
Você é uma adúltera, não seja quem for, adúltera tomando pão e vinho. É uma adúltera, mas a adúltera é aquele que deita com a mulher, é aquela mulher que deita com o homem. Isso é para a ordem social. É aquele que você vai poder condenar, jogar a pedra, a primeira pedra. Mas o profeta diz, quando você se veste de uma maneira duvidosa e é cobiçada, você vai responder por adultério. Esse negócio de manga de mostrar que Silas, isso aí é coisice, não tem importância não. Isso é adultério, é adúltera. Adúltera, não tem outra marca para ela, não, é adúltera. Essa saiana comprida, desabotoada até no joelho, é adúltera. Sabe por quê? Desperta muito mais do que uma mini saia. Agora, os homens sabem o que significa. Elas não sabem, elas são inocentes. Camiseta para mulher. Deixa-me falar na linguagem mesmo de casa. Com esses seios projetados, são sensuais, é adultério, adultério. Pode ser virgem, já é adúltera. Por muitos e muitos anos se conhecia camiseta exclusivamente para homem. Mas onde é que estão esses frouxos desses maridos também? Eles perderam. Fica ciumando de outras coisas. Conforme nós ouvimos sexta-feira. A coisa está aí. Quando eu estou falando aqui, não é o Joaquim Gonçalves, eu tenho certeza que é um ofício que está fazendo. Se você diz, por isso que você falou aquilo, você falou aquilo para servir para mim, você vai ver com Deus depois. Deus nos chama a uma separação total do pecado. Mas, em primeiro lugar, tem que ter consciência do que é pecado. Pecado é o que, afinal de contas? Você peca muitas vezes por dia. Ele diz assim, sai do meio deles, 46, sai do meio deles, sai do meio deles. O que você queria lá? Você não vê a hipocrisia? Para mim aquilo é uma vergonha para uma justiça de uma potência como aquela dos Estados Unidos. Condenar um lutador de boxe, famoso, porque agarrou um anjinho que foi no apartamento dele 2 horas da madrugada, que fosse 2 horas da tarde. Isso não é uma hipocrisia? Aquele anjinho inocente. Sim. Sai do meio deles. Quando eu chegava em casa chorando, sabe, eu tinha que dar um jeito da mamãe não ver que eu estava chorando, porque eu ia levar outra surra. E eu ia apanhar. Porque ela disse, por que você estava lá? Por que você foi lá? E para que você foi lá? Por que você estava na casa de sua tia essa hora? Você não tem o que comer aqui? Tinha que estar espiando lá? Então pode saber, você vai levar outra surra. O que você foi fazer lá? Sai do meio deles. Sai. Escapa-te por ti mesmo. Salva a tua alma. E não sejais participantes de seus pecados. Aparta-te da aparência do mal, da aparência. A aparência. Você vê pessoas, é claro que tem que recair na mulher, porque
Como ele disse, um homem de calção aí, com as pernonas tortas e cabeluda, né? Parecendo mais um gorila. Ele falou isso. Mas tem mulheres, tem irmãs que é uma aparência do mal. A maneira que se vestem. É uma aparência do mal. É a serpente, é a mamba. Para picar e mata. A carne é a serpente. O que ele diz? Separação, fazendo uma completa aniquilação dele. Mantenha-te à distância do pecado, de longe. Você fica bobo vendo acidente aí, acaba morrendo. Acaba batendo seu carro também. Que curiosidade de ver acidente. Passa, vai embora. Já tem curioso demais lá. Vai embora. Mantenha-te à distância do pecado. Não caminhes sobre seus terrenos. Você com seus 15, 16 anos, 17, acha que já pode estufar os peitinhos, não é? Com a camisetinha bem apertadinha, uma sainha transparente, ainda que batendo lá no tornozelo, e sair por aí e voltar como você saiu. Não volta não. Você volta cobiçada, adúltera, com adultério lá em cima, na fita lá em cima. Adúltero não é só quem deita com a mulher, não. E aí tantos coadores de mosquito que estão engolindo camelos, prontos para julgarem. Não caminhes sobre seus terrenos, não importa quão bonitos pareçam. Os eleitos são poucos, seja você uma delas, seja você uma daquelas, seja você um daqueles. Me deixe de lado, olhe para isso. Deixa aquela modelo seu da igreja, tem modelo dentro da igreja, sabe? Deixa aquele modelo de lado. Como eu disse outro dia, ela diz assim, não, eu não vou comprar a coluna social porque hoje eu vou na minha costureira, lá eu sei de tudo. Eu não vou comprar a coluna social porque eu vou no salão de beleza, lá a Chiqueta me fala tudo. Ali converge as notícias. Sai de lá. Você mandou fazer um vestido na casa do irmão, ficou sabendo de coisa que não convém, melhor você ir numa incrédula, numa senhora idônea, que não conversa vida de crente de ninguém. Aquela dentista que virou foco, aquele outro lugar que virou foco de maledicência, de coluna social, sai, é muito melhor. Paulo disse, eu não digo com aqueles que são do mundo, aqueles lá de fora, mas com aqueles que se dizendo irmãos, afasta. Pode dizer, ó irmã, se eu vim aqui pagar, irmão, se eu vim aqui pagar para consertar meu carro e para voltar com varijeira no meu ouvido, se eu vim aqui tomar um sorvete, se eu vim aqui tomar uma refeição, se eu vim aqui tomar um churrasquinho, se eu vim aqui tomar um suco, ou seja lá o que for, fazer um vestido, consertar um carro, fazer meu cabelo, é para voltar com o ouvido cheio de bicho, então, por favor, irmão, eu não volto aqui mais, acabou. Eu vou cortar, eu vou fazer isso, eu vou tomar um lanche lá. Você entra num lanche de incrédulo e você não ouve nada, se ouvir próprio do... Muito melhor. Porque sair com a orelha cheia de bicho, moscas varejeiras. É difícil. É custoso.
Agora, por exemplo, tem um mês que está franqueada a junta para pedir troca do pastor, para pedir troca de administrador, de tesoureiro, de substituição na diretoria. Está lá aberta. O estatuto dá direito. É dizimista, está na comunhão, tem testemunho, não é desses que vivem a serviço de ponta de lança de inimigos da obra? Vai lá. Não precisa disso. Alguns de vocês podem pensar agora, eu acho que eu tenho que terminar esse estudo. Falta 20 minutos só. Alguns de vocês podem agora pensar desta maneira e dizer: irmão Branham, às vezes me sinto tentado a roubar. O irmão Branham foi realista. Eu sou tentado a roubar, irmão Branham. Às vezes me sinto tentado a fumar. Algumas vezes as mulheres pensam e dizem: me sinto tentada a vestir-me como se veste a gente do mundo. Algum diabo, algum demônio da moda mandou vestir aí agora essas blusas de crochê. O que é aquilo mesmo? O que é aquilo, hein? Porque combinação por baixo não tem. É só, me desculpem, moças, é só sutiã. E mais nada. Como é que chama aquilo? É crochê. Algum demônio mandou, porque senão elas não estariam vestidas. Se fosse Paulo, elas não vestiriam. Se fosse o irmão Branham, elas não vestiriam. Se fosse a Bíblia que dissesse: as mulheres devem vestir de crochê sem nada de baixo, elas não vestiriam. Elas teriam que vestir de acordo que as homossexuais e os homossexuais mandam, os demônios mandam. É verdade. Vamos encarar a coisa à luz da palavra. Essa é a minha situação, essa é a sua, essa é a nossa. Essa é a situação. É Romanos 7. É Paulo fazendo o mal que não quer fazer e o bem que quer fazer não faz? É isso? Me sinto tentada a vestir-me como se veste a gente do mundo. Do mundo. Estou vendo a irmã Esmeraldina, que foi a representante no casamento. Ela vai lavar roupa, lava toda semana tudo quanto é roupa. Ela está vestida em tudo, é um modelo só. É como da minha mãe, cingido aqui na cintura, combinação do outro lado. Brinca-se com ela: Esmeraldina, você está vestindo vestido sem manga agora. Aquela é combinação. Não se tem o que cobiçar nela, precisa de combinação, mas quem tem que expor. Agora, pergunta a maioria dessas mocinhas: o que é combinação? Combinação deve ser alguma expressão aritmética, alguma coisa assim, lá na escola, né? Alguma coisa, combinação de cor, né? Da sainha com a coisa de baixo, uma coisa assim, não é? Deve ser combinação. A nágua, daqui a uns dias já não existe mais para comprar também. A roupa bate contra o sol, vem na claridade, não tem uma mãe, não tem uma irmã para falar: minha irmã, o que é isso? Quando você vem de lá na claridade, você está desnuda. Não tem nenhuma pessoa para falar. Mas me sinto tentada. É a minha natureza. Deus me livre se eu tivesse que vestir aqui, ó, vestido no punho, manga nos punhos. Deus me livre. Se tivesse que ir para o céu, tivesse que vestir aqui, eu não iria. Eu preferia ir para o inferno.
Me sinto tentada a vestir-me como se veste a gente do mundo. Você sabe da maneira como se veste a roupa imoral e todas essas coisas. As jovenzinhas dizem, nos sentimos tentadas a comer da fruta. A Eva, é isso mesmo, é a serpente fazendo você comer da fruta. Você crê que isso é tentação, né? Aí ele vira para o lado do ministério e diz, porém, e de cá, e no púlpito, onde temos que observar cada movimento num ministério, vê você, que tentação maior há por cá, e a quanto mais temos que responder, pois você tem que responder pela sua própria alma. Porém, nós temos que responder por cada pessoa a quem lhes falamos. Por isso que ele disse, olha, ele disse assim, não me importa o quanto isso me ofenda, é vocês que me dão essa roupa. Eu disse diante do plenário, se eu tiver que falar que eu tenho fazenda, carro, seja o que for, eu não vou dizer que foi negociata de carro, de casa, não. Eu vou dizer que foi o povo que me deu. Foi o rebanho que me deu. É certo que não atrasou um mês de programa, não atrasou nada, não ficou uma viúva sem arroz, sem feijão, por causa daquilo, tudo bem. Mas que foi o povo que me deu, o povo é que me dá essa roupa. É o povo. Por isso que não é qualquer mulher que nasceu para ser mulher de pastor, não. Esse aqui é o problema, esse aqui é o grande problema. Como o João Martins me disse, elas passam a tentá-los, a forçar a situação. Como um pastor tem que nascer pastor, pregador não, pregador tem demais, é ofício de pastor. Pastor tem que nascer pastor, a mulher de pastor tem que nascer mulher de pastor. É o equipamento que Deus lhe dá. E há condições que, na verdade, muitas que sonham em ser mulheres de pastores, se elas tomassem conhecimento, elas nunca queriam. Diria, Deus me livre. Condições legais mesmo. Ele disse, não importa o quanto isso me ofenda, vocês me dão a minha roupa. Por isso eu tenho que lhes falar a verdade. E Paulo chegou a dizer, até em outras palavras, ainda que eu pereça depois, por causa desse evangelho que eu prego, que mesmo um anjo do céu descer de lá e dizer, outro seja anátema, eu não serei condenado nunca pelo que eu ensinei. Eu posso ser condenado por não ter obedecido aquilo que eu ensinei, mas não pelo que eu ensinei. Em outras palavras, foi o que o irmão Branham disse, que ainda lá do inferno ele continuaria amando-o, e Paulo também disse isso em outras palavras. Agora, não há pessoas melhores no mundo do que vocês. E Deus sabe disso. Que esses pastores, suas esposas, seus filhos, seus diáconos, cada um sabe o que está enfrentando com a condição desse tempo que estamos vivendo. É aquilo que Carlos Lacerda deixou aí. É um provérbio certo. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Irmão Green disse que alguém disse para ele, vocês estão dentro de um caixote. Vocês não podem sair para lado nenhum. Ele disse, é só para cima mesmo. É a única saída. Mas é isso. Vê você. Eu tenho que abreviar. É sempre assim são as palestras. Mas elas têm que ser compassadas mesmo.
Elas têm que ser bem compassadas e bem postas no lugar. Ainda aqui, eu vou deixar essa parte aqui por último, se der tempo. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Essa mensagem. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Parágrafo 13. Parágrafo 13. Vamos lá. Nós a conheceríamos hoje como a lei do contraste, a qual, onde há o bem, há o mal. Não pense em organizar um lar, não pense em ter uma igreja. Sai procurando uma aí onde não há o bem e o mal. Nessa dimensão aqui. Sai procurando culto onde Satanás não está lá também. Sai procurando um grupo onde não há 3 classes de crentes. A qual, onde há o bem, há o mal. Onde há o certo, há o errado. E nós nunca, não importa qual seja o nosso ambiente, mas, em sequência, a atmosfera do lar, nosso ambiente. Não importa qual seja nosso ambiente, jamais seremos capazes de nos livrar da presença de ambos, do bem e do mal. Do cão preto, do cão branco. Porque Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está presente. O pecador nunca será capaz de se livrar do cristão. Isso quer dizer, essa parte que você tem que é cristã, nunca poderá se livrar daquela parte que é pecadora. Parece que a metade é cristã e a metade é pecadora. Como é que dá para se entender isso? 2 naturezas? Não, é que o pecado opera na carne. O cristianismo opera na alma, no espírito. Quando ele consegue essas 2 coisas, então ele vence. Porque a carne, então, passa a lutar para dominar o espírito. E o Espírito Santo, através da alma, que é a natureza do espírito, luta para dominar o espírito. O espírito, então, é a coisa em questão. É para ver em que espírito você vai ficar. Em que espírito você vai viver. Qual a força que dominou o seu espírito, que rege o seu espírito. Quando quero fazer o bem, então o mal está presente. E eu volto a afirmar, eu não creio que isso aqui foi apenas uma etapa da vida de Paulo, que ele chegou lá no fim livre dela. Não. O pecador nunca será capaz, nunca, está no tempo, nunca será capaz de livrar do cristão. Isso falando da sua parte pecadora e da sua parte cristã, do cristão. E o cristão do pecador. Em outras palavras, o cão preto nunca se livrará do branco, porque o branco está sempre rosnando para ele também. Mas o cão branco nunca fica dormindo tranquilo, porque o preto está ali. É isso aqui que ele está dizendo. Aí está o quadro, o retrato falado, quadro falado de Romanos 7. Haverá ali um testemunho do certo e um testemunho do errado, sempre. E você faz sua escolha. Você tem que tomar um lado ou outro. Aí o índio
O índio que usou essa expressão, né? Quando ele se converteu. Como vai índio? Índio está com, depois que recebeu o Espírito Santo, está com 2 cães dentro, um preto e um branco, um rosnando para o outro todo o tempo. Qual é que vence? O que índio dá mais comida, dá mais alimento. Esse é o que vence, é o que domina o seu espírito. A questão está toda no espírito. Por isso que você ouve, o pregador pode pregar a mensagem que o irmão Brana pregou, citando e tudo, mas não é no mesmo espírito que o irmão Brana pregou. Você pode arrumar os seus cabelos de uma certa forma, dizendo ele, mas não é no mesmo espírito que aquela irmã tão abençoada, a esposa dele arrumou. Você pode usar um colar porque ela usou, mas não é no espírito que ela usou. Usar num outro espírito. Isso falando das coisas lícitas, não das ilícitas. Nem todas coisas que são lícitas nos convém. Olha, não dá para detalhar porque eu só tenho 5 minutos de resto. Mas é uma pena. Veja aqui, ainda na mensagem sede 33, vocês que anotam, 33. Bom que todas as mães anotassem, trouxessem, sugestão apenas, não é doutrina, né? Como algumas fazem, chega em casa, pega seus filhos e vai ler ali, ensina. Mas a mulher, se eu fosse uma mulher, diz o irmão Brana, não sou eu não, hein? Se eu fosse uma mulher, eu, nas horas vagas, eu estaria ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos. Como Paulo disse, descreve isso em Romanos 7, 21. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha, são 2 referências que você pode pôr na parte branca. Na parte branca, aqui no rodapé de Romanos 7. Aqui nós temos muitas mesmo anotadas. Não dá tempo para passar para vocês. Mas são 2 referências excelentes para a parte branca da Bíblia. A Bíblia tem que ser anotada. A Bíblia tem que ser marcada. Aquilo que destaca. Não é? Então, está aí, ó. Ouvindo e reconhecendo, não precisa botar o texto todo que é grande demais. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, mas você botando ouvindo, eu ponho O-U-V, ponto, já sei que é ouvindo, e reconhecendo, parágrafo 13. Sede 33, sede 33, pronto. Você já tem 2 referências ligadas a Romanos 7. Nós poderíamos dar muitas outras mais. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando você tenta, você já teve aquilo em experiência. Cristãos, aquilo. Quando você está tentando fazer algo que vale a pena, que é bem, que você sabe que é de Deus, vai fazer um esforço para fazer algo que é bom, então você descobre que existe o diabo em cada lado, você não tem jeito de acertar esse ministério, não tem jeito de acertar essa vida, não tem jeito de acertar. Simplesmente para te contrariar, esse diabo fica ali na sua frente todo o tempo, em tudo que você fizer. E é aquilo uma boa coisa? É uma coisa boa? É uma coisa que implica às vezes até num acerto de vida? Eu gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber disto. Quando você está começando a fazer algo, e há sempre algo tentando te contrariar para não fazer aquilo, faça-o de qualquer maneira, de qualquer forma. Aquilo é o diabo ali tentando não te deixar fazer o que é certo. Você faça aquilo de todos os modos. É porque é certo. Na era de Esmirna, não dá. Não dá porque aqui entra praticamente numa mensagem que não pode ser picada. Aqui entra a questão do caráter. O caráter.
Depois vem o fazer o errado, vem o arrependimento, que já é em adoção. Logo vem o comportamento e depois voltando a possuindo todas as coisas. Eu não posso fazer isso. Mas vamos então encerrar aqui, que é uma questão de caráter. Você pode examinar, ver que o estudo, se continuar, parou aqui, ó, em Esmirna 16. Ele diz, por que ele fica assistindo? A razão se encontra em Romanos 8, 17, 18. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... Gente, sofrer necessidade de pão, de roupa, de transporte, todo mundo está sofrendo ímpio. O sofrimento é você ouvir essas coisas, crer nelas e às vezes não dar conta. Isso que é a angústia que está nos matando. Essa é a nossa arena. Agora, esse que está dizendo, não, está tudo bem, isso aí, a Bíblia não quer dizer isso, Mombrana não quis dizer isso, aí a coisa está ruim com ele. Ele diz ali, você está tentando, todo o tempo. Esse é o azeite. Esse é o azeite para a ferida. Mas esse aqui continua, não é? A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Temos de sofrer para reinar. Mas qual é o sofrimento? A razão disso é que é o caráter simplesmente, não é nunca formados, o caráter não é formado sem sofrimento. Olha, para debulhar isso aqui, esse sofrimento é uma mensagem, então eu vou só ler. O caráter é uma vitória, não é um dom, não é coisa que te dão. Vem de Deus, se deram para você, ou sua mãe te deu, ela contribuiu. Ela te deu o princípio para lutar pelo caráter. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Isso quer dizer, não pode vencer o cão preto. Porém, com caráter é apto para governar, e desde que ele deseja que compartilhamos mesmo de seu trono, na mesma base, como ele vencer e se assentou no trono de seu Pai, temos, pois, de vencer para nos assentarmos com ele. A história é vencer. Você tem que vencer para sentar com ele lá. E o nosso leve e momentâneo sofrimento, pelo qual temos de passar agora, não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós quando ele vier. Oh, que tesouros estão reservados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Agora, em síntese, você entende que essa não é carne e sangue, você não está sendo presa por causa da mensagem, lá na cadeia. Não, não é isso. É a impossibilidade, a luta que você tem para manter uma atmosfera aos cristãos ao seu redor, no seu lar. É a pior arena que já existiu em todos os séculos. Eu quero terminar, de fato, voltando na mensagem Possuindo Todas as Coisas, 61, 62. A promessa é tua. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Você tem que lutar. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Ele te despoja de tua saúde, porém tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe: devolva-me, regresse a mim. Venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Ele tira aquele espírito de oração. Ele quer te ocupar todo o tempo, te distraindo, e há sempre pessoas sendo usadas para isso, motivos de todos os lados. Mas você tem que bater o pé e dizer: eu sou herdeiro
devolva a minha alegria da minha salvação. Tu tomaste minha filha e fizeste com que se misturasse com um jovem que não devia. Acaba com isso. Tu tomaste o meu filho e fizeste com que se misturasse com a jovem que não lhe pertencia. Acaba com isto. Vença. Eu reclamo, correto. Eu reclamo a meus filhos. Eu reclamo a meu irmão. Eu reclamo a minha irmã. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus. Tu induziste a que fizeste isso. Porém, eu venho agora em busca dele. Eu o reclamo no nome de Jesus Cristo. Pois sou herdeiro de todas as coisas. Sou filho de Abraão. Me separei com ele. Me separei de Sodoma e de Gomorra com Abraão. Estou com Abraão.